Nós precisamos de meios para nós crescermos diante do Senhor, nós precisamos de formas, de incentivos. Nós temos lugares em nossas vidas das quais nós podemos ser incentivados, nosso lar, a igreja, ocasiões em que nós saímos com amigos que nos incentivam ao Evangelho. Nós estamos nestes lugares. Nós percebemos em Tito que nós somos chamados ao serviço, nós somos enviados, nós podemos promover a fé na vida dos irmãos, nós podemos promover o pleno conhecimento, o relacionamento de Deus na vida dos irmãos e na nossa própria. Isso tudo nós podemos fazer de uma forma específica, que é descrita no versículo 2 de Tito 1, que diz: Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Essa expressão, na esperança da vida eterna, é o que nós meditaremos neste devocional. Você compreende que muitas vezes há essa expressão nas Escrituras, na ou em. Por exemplo, Paulo fala muito disso acerca de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Paulo fala muito sobre isso porque nós estamos nele. Por exemplo, em 1 Coríntios 12:13, nós nos percebemos ou nos deparamos com essa realidade. Nós somos batizados em um corpo, em um só Espírito. Nós estamos imersos ali. Nós estamos dentro daquilo. Da mesma forma aqui, na traz a ideia de em a, na esperança da vida eterna. Quando nós servimos, quando nós somos enviados, quando nós crescemos em fé, quando nós temos pleno conhecimento, ou buscamos ter o pleno conhecimento e buscamos promover isso na vida dos outros, e temos esse relacionamento com Deus, nós devemos fazer isso numa expectativa específica. Não é uma expectativa carnal de ser melhor que os outros ou de estar numa posição de destaque melhor que outros. Deus não nos dá conhecimento dele para que nós olhemos para o nosso irmão e digamos: olha aí como o irmão tem menos conhecimento de Deus do que eu. Olha como o irmão é fraco, olha como o irmão é limitado. Nada disso. Isso é pecado. Isso é soberba, orgulho. Da mesma forma, fazer essas coisas na esperança da vida eterna não é para que nós busquemos uma justificação para a vida eterna. Não é isso. Não é para que nós vejamos essas coisas, sirvamos, busquemos o conhecimento, a fé, o relacionamento, no pensamento da vida eterna. Se eu fizer essas coisas, eu terei a vida eterna. Se eu fizer de tal maneira, então eu vou conseguir conquistar a vida eterna. Nada disso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso vem do Senhor. Então, essa expressão na esperança da vida eterna é a expectativa que deve estar em nossos corações, para que nós lembremos e vivamos nessa realidade da vida eterna. As coisas que eu faço aqui é lembrando da vida eterna, é na expectativa da vida eterna, é na esperança da vida eterna. O meu serviço deve ser na expectativa de um relacionamento eterno com Deus. Então, o que eu faço aqui deve ser um passo em relação à eternidade. Não um passo em obras, mas um passo em postura, em mentalidade, em coração. É um preparo para a vida eterna com Deus. É o que Deus espera de nós. Como dizem Hebreus, devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos entender essa realidade. Quando nós servimos, nós devemos não olhar da perspectiva ali circunstancial. Eita, eu vou servir, mas vão me observar e vão dizer isso, aquilo, outro. Ah, mas eu estou servindo e tem isso e aquilo. Ah, mas eu vou tentar incentivar o irmão, mas o irmão pode dizer tal e tal coisa. Ah, mas eu vou tentar mostrar um texto ao irmão, ele diz tal e tal coisa. Nada disso. Se nós formos levar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa fé, o nosso serviço pela perspectiva humana, circunstancial, do que as pessoas estão pensando, nós não iremos servir.
a Deus. Nós iremos servir as pessoas. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Saul, o rei Saul. O rei Saul, ele recebeu uma ordem do profeta Samuel vinda de Deus: não sacrifique até que eu volte, porque o profeta é que deveria fazer isso. Mas o que Saul faz pela pressão das pessoas, ele sacrifica. Então Samuel chega, o profeta Samuel chega, e então ele diz: o povo estava me pressionando, então eu fiz. Vi que você estava demorando, e então eu fiz. Ele preferiu satisfazer as expectativas do seu povo, carnal, limitado, pecador, ao invés de entender o chamado de Deus e cumprir o mandamento do Senhor. Isso pode acontecer com a gente. Se nós não estivermos na esperança da vida eterna, na esperança eterna, nós vamos fraquejar facilmente nas primeiras críticas, nos primeiros desafios, nos primeiros desânimos, nas primeiras circunstâncias que levam o nosso serviço um passo atrás. E obviamente que isso não vai agradar ao Senhor. Nós não estaremos nos aproximando de Deus, pelo contrário, estaremos nos afastando do Senhor, porque a nossa mentalidade, a nossa expectativa é aqui, é limitada, é carnal. O apóstolo Paulo, quando ele diz na esperança da vida eterna, ele está nos demonstrando que tudo o que ele tem feito é nessa expectativa de uma vida totalmente sem pecado, totalmente em relacionamento com Deus. Quando as coisas dessa terra não importam mais. Ele diz, por exemplo, em Filipenses, que seria muito melhor ele estar com o Senhor. Mas, se for para o serviço, se for para o crescimento da igreja, ele prefere ou ele escolhe ficar com os irmãos. Ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tem essa esperança da vida eterna. E o nosso serviço como cristãos deve ser assim também, na esperança da vida eterna. Pense consigo mesmo: como eu tenho agido? Como eu tenho vivido? Minha expectativa está aqui simplesmente nas coisas temporais, limitadas, carnais, ou minha expectativa está na vida eterna? Se a minha expectativa está na vida eterna, prossigamos nesse alvo, nesse objetivo. Mas se estiver nas coisas simplesmente passageiras daqui, nós precisamos acordar, nós precisamos entender que o aqui passa, é vaidade, é um sopro, é um vapor, mas a eternidade é para sempre. Pode parecer redundante, mas é bom enfatizar. A eternidade é para sempre. Aonde nós passaremos nossa eternidade? Outra coisa, se nós não queremos viver na expectativa eterna aqui, por que nós iríamos querer passar a eternidade diante do Senhor? Se nós não queremos servir a Deus aqui, por que almejamos o céu, que será serviço? Se nós não queremos adorar a Deus aqui, por que almejamos o céu, que será adoração? Percebe que a vida aqui é um preparo e que nós devemos nos preparar na esperança da vida eterna. Que Deus te dê uma vida mais esperançosa da vida eterna. Que Deus te dê um coração mais grato, que se volta para as coisas eternas. Como diz Paulo mesmo em Colossenses 3: buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Deus te abençoe.